Tá meio esquisito. Mas estamos começando. Oh, que bom tá aqui. Esperar um pouco começar a entrar. Ah lá, começou. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite, campistas. Ó, estamos começando a live aqui. É uma live bem importante pra gente que gosta do acampamento, que quer modernizar o acampamento, porque a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a forma com que a gente organiza o acampamento. E eu não estou dizendo aqui a parte de evangelização, a parte de pregação, ou a parte a questão de momentos, não. Eu estou dizendo das coisas que a gente pode melhorar para sobrar tempo para a gente cuidar dessas partes. Eu acho que o microfone... Vocês estão me ouvindo direito aí? O microfone tinha desligado aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Preciso abrir outra live. Me respondam aí nos comentários. Agora eu não faço ideia. Eu vou ficar olhando pra vocês até alguém me dizer se tá valendo, se o som tá funcionando direito. Fala que tá. Bianca Galitsky, por favor. Tá, então tá bom, obrigado. Quem que foi? Brenson. Obrigado. Gente, então é o seguinte. Tem um convidado nosso que vai entrar aqui, que vai nos ajudar com relação a esse tema. Eu abri uma caixinha, deixa eu abrir aqui o meu celular, sobre esse assunto, para as pessoas mandarem perguntas sobre isso, né? E aí eu vi que tinha algumas mensagens das pessoas dizendo assim: ai, não, nós não precisamos modernizar, porque muita coisa já está moderna demais nesse mundo e tal. Enfim, a gente concorda, viu? O acampamento não precisa ser modernizado em nada no sentido espiritual. Ele é muito mais atual do que a gente imagina. Quem tenta mudar o acampamento é que estraga a obra. O que a gente vai tratar aqui hoje é uma forma com que a gente possa fazer o operacional do acampamento rodar muito mais fácil, para que a gente possa focar no mais importante, que é converter a alma, né? Então, assim, é uma alegria pra gente falar desse assunto que impacta, assim, das maiores paróquias às menorzinhas, no profundo interior do Brasil. Porque tudo isso acontece com todas essas paróquias, né? Hoje não é uma live, na verdade ela virou uma missão, é uma direção daquilo que Deus quer dar pra gente, que é evangelizar com sucesso. Então, ó, eu tô dando uma olhada aqui no roteiro pra ver se eu não tenho alguma coisa aqui. Ah, tá. Que eu já expliquei pra vocês. Com relação a inscrição de campista, relação a pagamento de inscrição, facilidade no pagamento da inscrição, organização de equipe, vamos tratar disso tudo. O que a gente colocou no post esses dias? Para que vocês avisassem os coordenadores de vocês e os párocos. Mas não tem problema, porque eu sei, e eu já recebi algumas mensagens de próprios padres que vão celebrar agora à noite, né? Então não tem o que fazer. O que vocês podem fazer pra gente é mandar pro padre de vocês, porque isso é muito importante. A gente tem essa missão agora aqui no Campus Tenóis de buscar facilidade, porque a gente quer expandir essa obra. A gente quer que a gente, na Bahia, até agora a gente não tem informação de que tem acampamento na Bahia, pois a gente vai ter que achar uma paróquia lá que faça. Nós precisamos colocar um acampamento lá na Bahia. Então, quanto mais a gente acabar com essas burocracias, muito melhor. Antes de mais nada, eu quero parabenizar Campo Mourão, porque eu tava olhando aqui, tá sendo um sucesso nas redes sociais, a gente ter um bispo campista, né? Como eu disse, e como o pessoal aqui colocou na legenda do Campus Tenóis, não é o fato dele ser campista que o faz um grande bispo. Na verdade, a história dele já diz por si só. Mas a gente fica muito feliz por ter um bispo lá em Campo Mourão. Um abraço pro pessoal da paróquia Santa Rita, no qual o padre Evandro era pároco. Tá perdendo ele, mas com certeza Deus tá preparando um outro padre melhor. E Campo Mourão, espero muito que o acampamento aí agora vire uma máquina para evangelizar muito mais. A gente tá junto, estamos orando aqui pelo padre Evandro e que esse ministério dele renda muitos frutos. Padre Rômulo tá aí nessa arquidiocese que a gente ama demais, e eu tenho certeza que, tendo um bispo campista, ele entende muito mais a obra, coloca ela nos trilhos aí, mantém ela fiel à igreja, submissa à igreja, mas que a gente possa expandir por aí nessa arquidiocese toda. Então um beijo, Campo Mourão, Paróquia Santa Rita também.
Padre Evandro, um abraço, Deus abençoe muito sua missão. Beleza? Enquanto o Lucas, que é o nosso convidado, não entra, eu queria falar com vocês aqui, ó, o seguinte, sobre o que impacta muito dentro desse tema da live, o que impacta nossos acampamentos. Hoje, pasmem, as fichas são todas feitas no papel em muitos lugares. Eu vejo que alguns lugares ainda tem o Google Forms e tal, mas ainda assim passa por aquele processo de planilha, e aí copia dados daqui, copia do lado de lá. Então, às vezes a pessoa preenche com uma letra ilegível, e aí não depende da pessoa, depende da escolaridade, enfim, um monte de coisa que a gente não é do nosso controle, nem do controle da pessoa. Dados vêm errados, às vezes vem o contato da pessoa errada, ela vai lá, faz a inscrição, depois não consegue falar com ela. Aí tem a secretaria do acampamento que fica lá depois digitando todas essas fichas de novo. Olha o tempo que isso perde, sabe? Correndo risco também na digitação de fazer algum erro, porque é muita coisa, se perde muita coisa. Pagamento. Quem não quis servir ou quis fazer o acampamento e infelizmente estava caro demais, a gente sabe que nunca é caro porque é um investimento. E a gente sabe que tudo a gente tem de volta lá dentro do acampamento, mas enfim, às vezes a situação financeira não dá, né? Como é que eu vou tirar lá? Tem paróquias que são R$500, 450. Eu já vi paróquias aqui com muito menos o valor. Isso depende muito se você não aluga sítio, sabe? Se você tem muita doação. Então, o valor cheio muitas vezes impacta. E a paróquia às vezes não tem estrutura financeira para poder arcar com o parcelamento, né? Então assim, e aí não parcela, a pessoa que tem menos condição acaba não indo. Muitas vezes a gente acaba tendo um acampamento elitizado, porque só quem tem condição vai, né? Então assim, precisamos pensar na obra como um todo. Deixa eu só ver se o Lucas já pediu aqui. Acho que eu nem avisei ele que ele ia entrar. Pera aí, gente. Eu tô avisando ele pra ele pedir pra entrar aqui. Deixa eu ver se ele já pediu. Não. Tá. Então, assim, falando dos pagamentos. Dificulta muito, né? Dificulta pra vocês que são servos, dificulta muito pra quem vai fazer, principalmente porque não entende o valor do acampamento. A gente vai trabalhar e paga, e muito feliz. Mas quem não fez, é difícil tirar do bolso e já vira uma desculpa, né? Eu vi também alguém falando aqui, ó, o pagamento. Muita gente falou de parcelamento. Teve um menino que falou assim: o pagamento deveria ser efetuado no ato, Lucas, o nome dele, no ato da inscrição para evitar desistência. E isso é verdade, porque a pessoa vai para casa, repensa, o demônio fala um pouquinho e aí vai indo e se lascou, né? Perdemos o campista ali. Então, isso é um outro gargalo que a gente precisa discutir. Prestação de conta. Por quê? Quando você paga no Pix, é recibo que vai por WhatsApp, é recibo que vai por e-mail, aí a pessoa leva, paga no dinheiro e aí faz um recibo na hora. Cara, é uma confusão e vai juntando e perde. E aí na hora de prestar conta, tudo bem, perdeu, mas tá, vamos desse jeitinho. Não dá. Dinheiro da obra de Deus é dinheiro da obra de Deus e a gente tem que ter muito zelo por isso. E o padre tem que ter completo controle sobre isso. A falta de parcelamento foi aqui, ó. Acho que depois do menino falar ali, ó, parcelamento da inscrição online. Olha, é muito burocrático o negócio, né? Inscrição por controle de gênero. Quando a gente vai dividir as equipes lá pra dentro, a gente tem que ter as equipes bem equilibradas, né? Sem falar no mérito, enfim, para que se alguém estiver assistindo não seja campista ainda. Mas assim, hoje em dia, no papel, você não sabe quem que se inscreveu, quantas mulheres estão inscritas nesse momento, quantos homens estão inscritos. É um terror. Esse negócio de mão, a coordenação e os padres não têm informação de que hora que entra, que hora que sai, quantos entraram. Deixa eu ver aqui aceitar aqui. Vamos chamar o Lucas aqui. Peraí. E daí eu já continuo. Oi, gente. Pessoal, eu vi Primavera do Leste aí. Um abraço para vocês. Fala, Lucas. Tudo bem? Fala, Jeff. Tudo certo, meu querido. Deixa eu aumentar o volume do meu celular aqui, que senão eu não te escuto. Tudo bom com você? Tudo certo, irmão. Graças a Deus. Deixa eu só terminar
fazer a introdução aqui e já te ponho para se apresentar para o pessoal aí que está na live. Tranquilo. Então, eu estou falando para eles aqui, Lucas, de um monte de gargalo que a gente tem no acampamento católico, né? Hoje é feito de uma forma, em 90% do país, de uma forma muito manual, muito no papel, e a gente perde o controle de tudo, a prestação de contas é sempre meia boca, o padre não tem controle direito do que entra, do que sai, a coordenação geral fica sabendo depois quantos tem inscrito, quanto não tem, é muito complicado isso aí. E aí você acaba, por exemplo, organizando as equipes que vão participar do acampamento no olho, que você não sabe se é mulher, os pesos, a idade, e aí você coloca um monte de ficha, vai organizando mais ou menos naquele padrão, e aí você tem que mudar, você precisa olhar tudo de novo para saber se tira alguém mais ou menos daquele mesmo estilo. Enfim, toda essa organização na mão acaba tomando muito tempo de quem precisa cuidar do que é fundamental, que é evangelizar, é preparar os servos para estarem lá dentro muito mais fiéis ao evangelho, muito mais entregues. Então a gente acaba fazendo uma formação de servo muito rápida. Por quê? Porque a gente tem que despender muito tempo com prestação de conta, com contratação, com o dinheiro que vai, com o dinheiro que vem. A paróquia não tem dinheiro para investir agora, para começar a contratar as coisas que precisam ir para o acampamento, que é um gasto muito grande. Então, diante disso tudo aqui, ó, é tudo muito essencial. Todo esse papel, a gente não pode dizer que não seja importante. É muito importante para a obra, porque senão ela não funciona. Mas ela não precisa ser o foco principal. Ela não pode ser o que puxa o carro do negócio. Ela tem que ser uma coisa acessória, quanto mais fácil, melhor, para que a gente possa focar, como eu disse agora há pouco, na formação de bons servos, na conversa com o pregador. Às vezes eu vejo o acampamento se perder porque não houve uma conversa detalhada com o pregador que vem de fora, você não explicou as características da comunidade. Então, tendo tempo, você não fica tão correndo atrás do burocrático e vai cuidar dessas coisas que são importantes. Né? Então, dando uma rápida pincelada sobre isso, a gente quer apresentar para vocês agora o Lucas. Por quê? Porque esse ano, vocês já viram eu falar em algumas outras lives passadas, o Campus é Nós, por isso que a gente colocou a cara, vai buscar algumas coisas que sejam auxiliares para que os acampamentos do país inteiro possam melhorar, romper algumas barreiras que às vezes parecem impossíveis, e uma delas é essa. Como que a gente pode ajudar você que está aí em Rondônia, você que está aí em Tocantins ou no Rio Grande do Sul, de uma forma muito simples, a organizar seu acampamento para que você não perca tempo com essa burocracia e só cuide do evangelismo, sabe? Só cuide de passar a palavra, de formar seus servos. Foi nisso que a gente chegou a procurar a Novo Ingresso através do Lucas. Por quê? Porque a Novo Ingresso, a gente vai conversar sobre ela agora, é justamente quem vai de encontro a esse nosso anseio, que é dar um controle total do padre e do coordenador para tudo que acontece em todos os momentos, em todas as etapas de inscrição do servo, de inscrição do campista, de organização das tribos ou equipes, enfim. E, além do mais, prestação de conta, muita clareza, com muita facilidade e suporte. Conversei muito com o Lucas sobre isso, porque às vezes a gente, nas nossas paróquias, a gente não tem pessoas que são formadas em tecnologia ou que conhecem da tecnologia, o próprio padre não tem obrigação de saber. Então, assim, nós conversamos muito sobre a Novo Ingresso, que o Lucas vai apresentar para vocês agora, e a gente chegou nessa ideia de apresentá-los para vocês. A Novo Ingresso vai ser uma parceira permanente agora do Campus de Nós, né? O Campus de Nós combinou com eles de que a gente vai ser um embaixador deles pelo país inteiro, levando essa proposta de modernização dos acampamentos, de foco na evangelização e menos foco na burocracia, e eles vão ser nossos parceiros. Por que eles querem isso? Porque os fundadores são católicos, prestam serviço para a igreja porque querem ver a igreja crescer. E nós somos igreja, né? O acampamento é um braço da igreja, mas a igreja é muito maior que a gente. E eles estão aqui para ajudar nós, no movimento do acampamento, a deixar de lado essa burocracia e focar no que realmente interessa. Né, Lucas? Deixa eu passar a palavra para você aqui. Esse é o Lucas Godri, ele é o fundador da Novo Ingresso e de outras, né? Tem um conglomerado aí junto.
E a gente tem a honra de te receber. Muito obrigado por estar aqui no Campus é Nós. Eu acho que é um tema muito importante para que os párocos e os coordenadores e os próprios campistas que querem ajudar a obra, que querem ver ela crescer. Eu acabei de falar, nós não temos acampamento na Bahia. Esse ano a gente precisa caçar uma paróquia lá para pôr acampamento naquele estado. E assim por diante. Então, a gente junto, numa grande rede de acampamentos aí pelo país, nós vamos lá ajudar a fundar o acampamento, nós vamos lá dar treinamento. E assim, só vamos ter isso se a gente começar a trabalhar com a tecnologia do nosso lado. Daí a gente se preocupa menos e faz mais a missão que Deus nos chamou para fazer. Pode falar aí, se apresenta, fala da sua história na igreja, fica à vontade. É isso, muito obrigado, Jeff. É um prazer e uma honra nossa, tanto do Novo Ingresso quanto pessoal. Alguns avisos aos campistas, se pular algum gato aqui, não se assuste, é normal. É, se, eu sou gago, então sou um vendedor gago, então se travar não é internet, não é o Bluetooth do fone. Tava ouvindo desde o começo ali. O Novo Ingresso, ele nasceu dentro da igreja, dentro da Pascom, para organizar os eventos, onde a gente via que faltava eficiência, eficácia e efetividade. Então, muita gente bem direcionada, bem intencionada, bem preparada, mas uma necessidade de muita gente para fazer algumas coisas que hoje não precisa mais ou não cabe mais e não faz sentido. Então, nosso cliente, hoje a gente tem uma base de 5 mil clientes, graças a Deus, mas o nosso cliente 001 foi a Mitra da Arquidiocese de Curitiba. A logo do Novo Ingresso, Explica ela para os é campistas aí, às vezes tem campista católico novo, o que é uma mitra. a Mitra, eu acho que você pode Pode ajudar mais que eu, ser a mas grosso modo, não tem problema não. É ela só é para o, eles entenderem. ela é o escritório operacional de uma arquidiocese ou de uma diocese, né? Então, é a parte de bastidor que já, quando você falou de falar de trajetória de fé, sempre foi aonde eu me encontrei na igreja. Sempre em bastidor. Sempre ajudando a igreja aonde as pessoas não vêm, né? Então, tive um convívio em seminário, não fui seminarista, tive um irmão que foi e tudo mais, e aí convivi muito dentro de seminário e sempre ajudando as irmãs, dei aula em seminário durante muito tempo, de matemática para os seminaristas, era um seminário menor aqui em Curitiba, seminário onde formou o Dom de Lochério, e sempre fui do bastidor. E o Novo Ingresso possibilita eu e meu sócio Newton a servir a Deus de uma forma onde é muito carente e o que tem hoje no mercado de gestão de evento não está nem um pouco preocupado com isso, então são produtos de prateleira e aí o Novo Ingresso vem então desde o começo desenvolvendo funcionalidades específicas para a Igreja Católica, entendendo a realidade, entendendo como que funciona a hierarquia, entendendo como que funciona a paróquia, sabendo que o dinheiro ele tem que ser muito bem gerido, porque é o dinheiro de todos, e aí também vem muito dinheiro de muitos lugares, no próprio acampamento, né? Tem a doação, tem a equipe de servos, tem os campistas, e aí então a gente desenvolveu uma ferramenta, desenvolveu não, né? A gente está desenvolvendo, né? A ferramenta ou você larga ou você não atualiza mais, né? Então a gente está 8 anos desenvolvendo uma ferramenta que, que ajuda muito, que começou com as paróquias e hoje tem um braço muito forte com os campistas e aí que a gente chegou até naturalmente, né? Quando a gente fala de acampamento no Brasil, não tem como não chegar no campista é nós. E aí muito feliz da gente tá iniciando isso, formalizando isso, que eu acredito que é uma coisa do alto que realmente a gente vai alcançar, de pulverizar de maneira saudável, fácil e ajudando mesmo os acampamentos a cuidar
das almas, né? E o resto a gente faz de uma maneira muito personalizada, entendendo cada pessoa. A gente cuida de pessoas. Então, tem acampamento. A gente está fazendo FAC agora, que é um acampamento para adolescentes, Uhum. da Paróquia Imaculada Conceição de Campo Magro. E tem a associação de campistas, que a gente atende tanto o acampamento quanto a associação, né? A gente tem uma instituição de pagamento, que é a WebPag, que ajuda a captação de mensalidades dos associados e tudo mais. E quem toca esse acampamento, ele tem uma facilidade tecnológica muito, muito fácil. Legal, se vira mais fácil. Tem acampamento que não, tem acampamento que eu vou e faço as coisas. Tem acampamento que a Isso é Vivi, que também é uma interessante. pessoa... A gente entende, né? Então, assim, a gente pega na mão mesmo, a gente tem atendimento humano, eu estou sempre disponível, equipe de suporte. A gente tem mais equipe de atendimento, suporte e pós-venda do que desenvolvedor. Ah, que legal. A gente É faz porque questão disso. vocês não largam uma pessoa, né? O interesse não é vender, Exato. É uma consequência. Eu sei que é uma pode consequência. parecer né, um papo romântico e tal, mas a gente deu muito certo e a gente está em vários mercados, em vários países, levando nossas soluções, porque realmente, internamente, é assim que a gente trabalha com a nossa equipe e com os nossos clientes também. Então, eu lembro, não tem como falar de acampamento e não falar da Vivi, que é aqui de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, do Filhos da Imaculada, da Associação de Campistas. E ela falava assim: Lucas, preciso fazer um repasse para pagar um fornecedor. Eu falo: Vivi, preciso que você entre, porque é importante que esteja lá o seu registro, você solicitou esse repasse de pagamento e tal. E ela: não, tá tudo certo, eu confio em você e tudo mais. Faz aí. Então a gente faz muito. A gente e sabe que com o tempo as coisas vão acontecendo Sim. e a gente tá aqui para tudo e ouvindo muito o que os acampamentos precisam, né? Bacana. Então, hoje a gente atende acampamentos espalhados pelo Brasil, a gente atende a Canção Nova também espalhado pelo Brasil, tanto em Cachoeira quanto nas Missões. A gente está junto com a Mangata, que faz alguns shows Padre Fábio de Mello. A gente está com 2 shows do Padre Fábio de Mello em andamento, inclusive, você está super convidado. Vamos lá. Um em Santa Bárbara e outro em Rio Claro. A gente consegue essa conexão com eles. E várias paróquias espalhadas pelo Brasil. E aí, a ideia disso tudo é levar o nosso trabalho de uma maneira mais rápida, mais assertiva, que eu acho que é o grande fruto dessa parceria. Deixa eu falar uma coisa que eu vou pescar aqui dentro do que você falou para a gente seguir, mas eu achei interessante. Primeira coisa, parabéns pela coragem, que às vezes a gente. O nome da página é Campista é Nós mesmo, bem errado. E geralmente as pessoas vêm aqui e é estranho de você falar. Para mim é muito normal, tenho 8 anos. Mas você falar campista é nós, você falou direto, sabe? E geralmente as pessoas, campista é nós. Não, não é Não, nós, é não, é nós. nós. É um Nós negócio. mesmos. Mas, ó, dentro do que você falou 2 coisas que eu achei muito interessante que eu quero ressaltar. Primeiro, o tempo de atuação da empresa. Né? A Novo Ingresso não é uma aventureira que chegou no mercado agora, né? Você contou pra gente que veio de uma Pascom, que vocês identificaram ali as necessidades, Uhum. mas é uma empresa que já está 8 anos no mercado, né? Uhum. Com uma base de clientes hoje, como você disse, empresas, entidades muito sérias, como a Canção Nova, mas é um outro ponto que eu quero perguntar para você. Não é só a igreja que vocês atendem, né? Vocês atendem o setor privado, Uhum. em outras modalidades, enfim, mas também estão no setor privado. Não é Isso. uma empresa exclusivamente para a Igreja Católica. Não. Essa é a vocação, né? Exato. Exato. Essa a missão e o produto de tudo é o que possibilita, um exemplo, antecipar os pagamentos, porque parcelar a inscrição no acampamento é uma coisa. Só que quando você faz um parcelamento,
você vai receber de acordo com as parcelas. E o acampamento não tem 6 meses para frente para receber. Então a Eu gente vou entrar nesse assunto com você aí, que é bacana, para a gente deixar bem destacadinho. Esse é o nosso investimento, né? Então, o fato da gente ter condições especiais de não cobrar antecipação para acampamentos é porque sim, a gente atende em vários mercados, em especial o corporativo. Então, a gente não é uma etiqueteira, a gente não faz eventos. O único show que a gente faz é católico. Único. Olha que beleza. Que eu vou na grande maioria. O último, eu fiquei na bilheteria validando os ingressos. Foi um show do Padre Zandoná, em Santa Bárbara. Da Canção Nova também. Então, o Novo Ingresso tem esse foco religioso e corporativo, né? Então, a gente não é um marketplace de eventos. Você não vai entrar numa página e vai ver todos os acampamentos do Brasil ou todos os eventos corporativos do Brasil. Não, de forma alguma. A gente é discreto, é reservado. E aí a gente acredita que o nosso cliente, né, que é o organizador do evento, seja ele qual for, é quem deve cuidar da sua promoção e não aquele marketplace, aquela coisa canibalizando um evento do outro. Então, não é isso que a gente faz. E tem dado muito certo. Muito importante, porque assim, a gente formatou essa parceria com a Novo Ingresso, gente, justamente porque eles vêm da Igreja Católica e a gente jamais faria qualquer tipo de parceria com alguém que não entendesse a nossa realidade, né, que não tivesse essa vocação católica que a gente tem, mas principalmente vem de encontro com aquele anseio que eu falei no começo, que é solucionar alguns problemas que a gente identifica nos acampamentos do país inteiro. Diga-se de passagem, das paróquias, das catedrais, das mais ricas, até as menorzinhas lá da cidadezinha do interior. Então, a gente vem conversando aqui de algumas coisas, Lucas, que eu pontuei agora recentemente antes de você entrar, e você já veio falando algumas coisas aqui. Sobre o sistema da Novo Ingresso, que a gente tem disponível para acampamento, é possível que a gente faça todo o cadastro do campista novo. O campista vai lá, vai participar do acampamento da paróquia São Joaquim. Tomara que o pessoal da São Joaquim tenha acampamento aí, não sei, mas estou dando um exemplo. E aí, então, a gente tem todo aquele preenchimento de dados, aí a vontade e a personalização do que precisa ser colhido de informação fica a critério da própria comunidade, né? Perfeito. Que são extensos, os formulários são extensos. São extensos, né? São. Porque a gente tem muitos dados para colher, né? Geralmente a gente colhe desde informações de saúde até histórico familiar, enfim, problemas que as pessoas enfrentam. Isso é muito bacana. E cada paróquia tem sua particularidade, porque no sul é um costume, às vezes é importante saber alguma coisa, no norte é outra coisa. Aí a gente tem todo esse momento, essa fase da inscrição. Logo ali no momento em que ele termina a inscrição dele, já é possível pagar o acampamento, é isso? Exato. A gente tem um comparativo muito legal antes e depois de Novo Ingresso, né? Pegando o exemplo da Filhos da Imaculada, da Associação de Campistas aqui, eu lembro quando eu fui apresentar o Novo Ingresso, tinha acho que umas 20 pessoas associadas, né? Os fundadores da associação, e todos eles trabalhavam na parte de inscrição e pagamento. E demorava de 3 a 4 meses de venda, pegando, e aí às vezes a pessoa ia comprar na secretaria paroquial ou não tinha alguém, ou enfim. E aí... Às vezes não pode, né? A secretaria está aberta no horário comercial, e aí o cara sai do serviço depois do horário comercial. Isso, é uma loucura. Isso, é uma loucura. E aí, assim, eu falava assim, gente, é normal essa resistência, né? E eu falava, gente, tem como facilitar as coisas, as pessoas, elas já estão super integradas com tudo. E em 3 semanas a gente vendeu tudo. A questão de quem vai, quais são as tribos, cadê o pagamento, cadê o dinheiro, tava tudo resolvido, e 2 pessoas tocaram tudo isso. Olha aí. Meu Deus. E o resto trabalhando para outra coisa que mais importa. Exato.
Exato. E aí a gente acaba até ajudando, a gente tem umas soluções dentro do grupo, uma delas é de rifa online. IFA, E legal. rifa. E aí a Vivi, ela fala para mim, Lucas, a gente deu um problema no banheiro do sítio e a gente precisa juntar R$ 6.000. Aí eu falei assim, a gente consegue juntar uns prêmios aí? A gente juntou os 2 leitão, 3 carneiro, um edredom, um liquidificador, a gente fez 6.000 números de R$ 1 para que todos pudessem ajudar. Em 2 semanas a gente levantou os R$ 6.000 Duas de semanas. uma maneira democrática. Então a coisa se viraliza, é tudo personalizado de acordo com a identidade de cada acampamento. Então, quando a gente olha o antes e depois do acampamento, a gente vê que é fazer muito com muito pouco. E bom para todo mundo, levando muito acesso. O formulário é muito extenso, mas para quem tem um formulário curto, suponha, não toma remédio, não tem problema de saúde, é muito não, a experiência dele preenchendo, ela é muito mais simples. Ele não vai passar por todas aquelas perguntas caso ele tenha que responder sim para alguma delas, né? Então a gente tenta entender e pensar no todo, de todos os lados. Da paróquia, que está lá atrás vendo tudo, dos acampamentos que estão lá. Então, às vezes a gente precisa de alguns voluntários específicos para ver algumas fichas, mas eles não precisam do acesso total à conta do acampamento do novo Isso que eu ia ingresso. te Então, tem perguntar. restrições. A gente pode dar acessos diferentes às pessoas no sistema. Vai de seminarista cardeal lá dentro. Eu quero ser amigo do cardeal, só para ficar sabendo de tudo. Mas isso é bacana, porque assim, às vezes o coordenador da secretaria pode ter algumas informações que os servos da secretaria não precisam ter. Não é que não podem, mas não precisam ter. Então ele consegue dar acesso para essas pessoas, limitando um pouco mais o que elas podem ter, saber ou não. Por exemplo, a secretaria não precisa saber o que o financeiro faz. O financeiro não precisa saber o que a secretaria faz. A gente pode separar isso aí, mas sempre identificando que o padre lá em cima consegue ver tudo. Exato, tem a visão do todo. Eu acho que menos é mais, sabe? Então, assim, porque é muito trabalho para pouco tempo. Em geral, a organização ela é voluntária. Na verdade, ela é mais do que voluntária, né? Porque os servos pagam para trabalhar, né? Exato. E tem muita coisa. Então, cada um, se a gente receber a informação que a gente tem que receber, é como numa missa. Se o cara da música tiver que pensar na leitura, tiver que pensar no turíbulo, se tiver que pensar no som, não. Então, é a mesma coisa no bastidor, né? A gente vê o acesso à informação dessa forma, menos realmente é muito mais, então a gente adequa a plataforma nesse Isso é sentido também. importante a gente só salientar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o padre vai me dar acesso para eu fazer e eu vou ter 1 milhão de coisas para gerenciar. Não, é possível delegar funções, é possível dividir a responsabilidade Uhum. e limitando o que cada um vai fazer. Né? A gente não vai dar, vamos dar fichas acesso às fichas de inscrição para um monte de gente. Mas esse monte de gente vai ficar olhando as finanças, quem pagou, quem não pagou, quem parcelou, quem não parcelou. Uhum. Isso não é. Se quiser, tudo bem, é uma opção do Sim. padre. Mas não é necessário, né? Isso é Uhum. muito bacana. Isso. E automatizar o máximo que for possível. Então, assim, se a gente vai fazer um parcelamento e esse dinheiro precisa ser antecipado, esse dinheiro é antecipado automaticamente, né? Então, fez o pagamento, automaticamente o meu ingresso disponibiliza o dinheiro para o acampamento e segue o baile, né? Olha que Então, bacana. tudo que for automatizado, a gente automatiza, porque tem coisa... Eu vejo assim, sabe? É tipo cortar grama hoje em dia com carneiro e com uma máquina. Vai dar certo. O carneiro, ele vai cortar grama. Só que vai demorar, ele vai sujar, não vai estar perfeito, não sei o quê. Então, levar isso para o acampamento. Um exemplo, e a gente tem melhorado isso a todo tempo. Hoje, a gente escuta muito a questão do e-mail. O e-mail é o novo fax. Essa é a minha leitura. Tá acabando. Tipo, tá acabando. Tá acabando. Eu não mando mais um contrato por e-mail há muito tempo. Muito tempo. E a gente vê que a mesma coisa acontece para os campistas de todas as idades. Sim. Então a gente está
toda a informação, né? Então, a pessoa se inscreve, ela vai receber ou notificação do acampamento, ou vai receber o voucher, vai receber o recibo. Tudo isso hoje ainda é por e-mail. Então, no mês que vem já fica pronto a integração para o WhatsApp. Claro, a gente tem o selo verificado do Meta, porque, né, é delicado, é mandar um recibo, é isso, aquilo. Então, a gente também não pode parar no tempo, né? Se o e-mail não funciona mais, a gente tem que integrar com outra plataforma que faz mais sentido e pronto. Se a gente não desenvolver coisas para o mobile, para o celular, também não vai funcionar. Não, acabou. Acabou. Né? Então, é isso, é um trabalho diário, um trabalho que a gente gosta muito, e é muito legal ver lá na ponta o nosso trabalho servindo a Deus e ajudando no que realmente importa. Eu estava vendo aqui, Lucas, o Peregrino JMJBR colocou assim: além da informação para essa questão, eu pontuo também que a igreja precisa personalizar áreas indispensáveis, capacitando o pessoal que se colocam a servir na comunicação, mídias sociais, etc. Uhum. Por que me chamou a atenção isso? Porque eu sou uma pessoa ligada à comunicação há muito tempo. E eu concordo com ele. Eu vejo que nós, na comunicação, estamos milênios de anos atrás dos nossos irmãos protestantes e se comunicam melhor, se identificam melhor. Hoje você tem as igrejas de parede preta, que são 6 milhões de parede preta, mas elas conseguem colocar a sua identidade. Você bate, você sabe qual que é a igreja que a gente está vendo. Uhum. E a gente precisa, sim, aperfeiçoar a comunicação da nossa igreja, capacitar as nossas pascons, mas aí eu entro nessa questão da tecnologia. A gente tem muita resistência a isso dentro da igreja. Eu vejo, por exemplo, em muitos lugares, a gente vai em muita paróquia, tipo, o dízimo à mão. Sabe, não tem uma facilidade para. Só vai aquele senhorzinho lá, sabe, onde você tem muita gente, muito campista ou não campista, mas jovem, que queria dar lá a sua contribuição. Então, assim, isso eu estou falando de fora do que a gente está propondo aqui para acampamento. Mas a igreja como um todo engatinha ainda na questão da tecnologia. Eu acho, Jeff, até só um parênteses, eu acho que às vezes não por birra ou por saudosismo, mas por quase que um medo de falar assim, eu não quero ficar tão comercial e de colocar código Pix no banco da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Eu sou um cara que brinco muito. Eu acho bonito isso, sabe? Eu vejo assim e falo, pô, essa preocupação de não querer de alguma forma comercializar a fé, mas não é. Jesus precisava de dinheiro. Tinha gente que cuidava da grana dele para ele fazer acontecer e chegar até a Gólgota lá no final do percurso dele na Terra. Então, mas eu acho bonito mesmo assim esse movimento. E aí cabe a nós, né, não parte do clero, mostrar para outra galera que não é bem assim. Os leigos, né? Não, eu acho que assim, é muito bacana, porque assim, por causa do Campus é Nós, eu acabo acompanhando muita gente da igreja. E eu vejo surgir muitas pessoas que poderiam ensinar muito, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito TikTok por causa da página do TikTok do Campus é Nós, enfim. A gente tem muita gente de conteúdo muito bacana, gente muito inteligente produzindo conteúdo, mas a gente não consome, a gente não sabe. Uhum. E esse tipo de comunicação da igreja precisa se entrelaçar para que a gente possa se comunicar melhor. Uhum. Tá bom, as pascons, coitadas, elas estão fazendo o que podem, sabe? Tem gente que não sabe, só tá lá porque quer ajudar. Cabe a nós, que temos um pouquinho de facilidade aqui ou ali, ajudar e fazer algum tipo de coisa, como a gente vai fazer aqui no Campus é Nós em alguns aspectos. Uhum. Mas voltando aqui para o nosso sistema, ele entra nessa esteira, né? Da necessidade que a gente tem de não dar tanta atenção.
deixa eu corrigir, dar muita atenção ao burocrático, mas não consumir o nosso tempo com ele, já que a tecnologia nos possibilita de forma segura e simples, com que isso caminhe naturalmente, com menos gente servindo, de uma forma muito mais rápida e segura para a paróquia. Como você disse aí, tem a possibilidade, de, inclusive, de adiantar o que está parcelado. Hoje, muitas paróquias não conseguem parcelar justamente por isso. Né? Você vai receber em 6 vezes um acampamento, sendo que nesse mês você tem que pagar tudo dele. Né? A cozinha que gera um até não faz sentido. Aí paróquia, a menos que a paróquia tenha uma estrutura financeira muito consolidada, raríssimo, né? raríssima. Então, é importante isso que a gente está fazendo aqui, que é apresentar novo ingresso, e a gente vai, com mais calma, detalhar aí como a gente faz, como vocês desenvolvem tudo isso. A gente pode pensar em alguns conteúdos que sejam mais explicativos, mas essa live em si, ela vem aqui para você, campista, conversar com o seu coordenador, conversar com o seu pároco, para prestar atenção nessa questão de dentro da paróquia. Porque ele mesmo, o padre não é padre para ser gestor financeiro, ele é responsável pelas finanças da paróquia, mas ele precisa ter ajuda, né? Ele precisa ter ajuda, ele não precisa ser marqueteiro, mas ele precisa da PASCOM. Então, assim, estamos aqui, todos nós, para dar a solução para o acampamento andar muito mais fácil e a gente conseguir ampliar a obra. Né? É aí onde vem a Novo Ingresso nos ajudar. Que eu falei do tempo de mercado, é uma empresa consolidada, uma empresa que já tem serviço prestado, como eles mesmos disseram, para Canção Nova, para outras paróquias. Depois eu vou deixar disponível para vocês, inclusive o relato do bispo, né, que a gente tem a carta do bispo, o primeiro cliente de vocês. Arcebispo Emérito de Curitiba, amigo pessoal do São João Paulo II. Tá vivo ainda, 98, faz 99 esse mês. Cara, mora lá no seminário. Deus abençoe. Figuraça. Só para a gente matar um pouquinho essa questão do sistema, daí a gente conversa um pouquinho mais de coisas mais aleatórias, eu vou prestar conta disso aí. O financeiro está lá. Eu consigo ter exportar tudo isso aí, porque aí a gente tem aquelas contas para a diocese, né? A paróquia tem que prestar conta do que entrou, do que saiu e tudo mais. Tudo isso aí é tranquilo. Tudo detalhado. Dentro, vamos pegar a hierarquia de uma instituição dentro do Novo Ingresso, ela é totalmente separada. Então, a gente pode ter o mesmo acampamento, a mesma paróquia fazendo vários acampamentos, ou a mesma associação fazendo vários acampamentos, e toda essa gestão é separada por acampamento. Então, no final, tudo pode convergir para a mesma conta, mas a gestão é toda separada. Então, a gente consegue ver de onde veio, por quem veio, quem pagou. Separa. Se você autorizou um saque, por exemplo, um repasse de dinheiro, fica lá registrado o histórico, quem que recebeu o dinheiro, o valor. Quando solicitou, tudo. Que beleza. Tudo auditável e tudo do jeito. Eu acho que isso é a grande sacada do Novo Ingresso. A gente inverteu, assim. Eu vejo que às vezes não tem as coisas por falta de opção. Então, o padre, eu lembro, eu era muito amigo na época de seminário, assim, de trocar ideia com o padre e tal. E a gente tem que servir do jeito que a gente pode. Então, se você é o cara da comunicação, vá servir na comunicação. Se você é o cara da tecnologia, cara, não precisa ir no grupo de jovem, tá tudo bem. Ajude desse jeito, entendeu? Então, apostar naquilo que a gente é forte. Por falta de opção. Aí, bom, você vai falar da formação de um padre. É filosofia e teologia, né? Eu lembro, quando eu dava aula de matemática no seminário, eu ficava batendo martelo, especialmente com o Dom Pedro, que a gente tinha que ter pelo menos um semestre de administração pro padre. Para pelo menos ele aprender o suficiente para ninguém enganar ele. Sim. Sabe? O suficiente. E aí, quando você fala, beleza, Jeff, a gente precisa automatizar. Todo mundo conhece o Simpla, todo mundo conhece o LivePass, Eventbrite, tem trocentas plataformas por aí. Só que é do jeito dela. Então, assim, se você quer
antecipar 6 vezes numa plataforma dessa, você está falando de 20% de né? taxa de antecipação. Então, não cabe. Porque daí, ou você repassa isso, e aí sai mais E caro aí, o peixe, o que já e era não caro, teoricamente, fica ainda muito mais inviável, né? cabe. A gente tem taxas de contestação de pagamento, etc., muito baixas. Mas, assim, perto do que tem no mercado é zero, é ridículo. Por quê? Porque a gente conhece cada um dos nossos clientes. Você não vai entrar no site do Novo Ingresso, todo mundo que está na live vai colocar lá novoingresso.com.br, você não vai criar uma conta e vai subir um acampamento lá ou qualquer evento. Não vai. É Passa, personalizado. passa pelo time de compliance, vê se faz sentido, vê quem que é, e aí sim a gente parte para a parte de criar conta e, 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 e colocar tudo para rodar. Então, não basta ter a ferramenta e não ter ninguém para ajudar, ou ela não atender. Eu preciso de um formulário assim assado, eu preciso de um relatório assim assado. A gente tem acampamento de menor, então a gente tem que subir um termo para o pai assinar. A gente precisa separar. Existe o campista, existe o pagador, no caso do de menor, que é, né, então, que é quem vai receber o recibo e tudo mais. Então tem muita Aliás, isso é particularidade. um grande rolo, né? Porque quando a gente faz esse envio de comprovante de Pix por WhatsApp, por exemplo, às vezes a pessoa que preencheu a ficha não é a pessoa que pagou, que fez o Pix. E aí você fica com aquela confusão danada que é outro. Eu sei porque eu já coordenei acampamento. Uhum. Então aí você vai olhar as finanças, fulano de tal, que é João da Silva, quem pagou foi a Carla Vasconcelos, sabe? Às vezes E pra, empresa, às vezes paga pela PJ. é uma loucura, é uma Aí, loucura. então, tudo isso a gente facilita e é muito legal, assim, de poder ver um acampamento antes que precisava de 20 pessoas, vendo a letra. Hoje já vi história quando molhou o formulário, aí caiu água no formulário, aí no papel e tal. E aí você fala assim, Lucas, a gente tocou um acampamento com 2 pessoas, em 3 semanas estava tudo vendido. A gente tem funcionalidades, é engraçado isso, né? Para não vender. A gente fez um acampamento e falou assim, Lucas, cara, o link viralizou e tem gente de tudo quanto é lugar vindo fazer acampamento e a gente quer pelo menos reservar umas vagas para a galera da nossa paróquia fazer. E aí começou a vir várias demandas e é isso que eu peço muito de vocês, né, dos seguidores, de toda a galera do Campista Nós. O que precisa? O que falta? Porque daí a gente começa a levantar e fala assim, puta, essa dor tem lá, tem cá, tem cá, tem lá, tem lá, tem cá. Pô, vamos desenvolver. Que é o caso, por exemplo, da funcionalidade de, pelo menos, começar a separação das tribos de uma forma automática. Então a gente tem todos os Sim. dados, a gente tem todos os parâmetros, se esses dados eles precisam convergir o máximo possível, divergir o máximo possível, enfim. Então, a primeira estrutura de tribos, a gente quer automatizar isso aí. Se depois ele vai pegar o Jeff, jogar para cá e pegar tipo um Kanban, né, arrastando o membro e tal, arrastando o Isso é campista de lá de importante. cá. Mas essa primeira estrutura, porque já tá ali. Isso a gente não vai ganhar dinheiro com isso. A gente não vai monetizar isso. A gente vai desenvolver uma ferramenta que vai resolver a vida, as pessoas vão falar e aí sim a gente começa a crescer pelo fato de atender mais. Mas do coração, ver que fala assim, peraí, a gente tem todas as informações aqui. A gente tem que toda a estrutura do Novo Ingresso é verticalizada, nada é terceirizado, toda a estrutura. A parte de instrução de pagamento e financeira também é nossa. Tecnologia, suporte, é tudo nosso. Então, a gente fala assim, mas peraí, eu tenho todas as informações aqui. Não tem por que eu não desenvolver isso aqui. Né? Então, acho que o resumo da versão curta do que a gente desenvolve de coisas vem muito realmente do dia a dia de vocês e isso é fundamental,
que a gente receba esses feedbacks do que tem que melhorar ou do que tem que desenvolver. E a gente está E a gente tá aí com essa parceria justamente por isso, né? Porque daí aqui a gente centraliza a dor dos campistas e consegue passar para vocês também. Óbvio que vocês aí das paróquias que acabarem entendendo mais da Novo Ingresso e, enfim, optando por ir para lá, para Novo Ingresso, vocês vão ter um contato direto com o Lucas aí e vão conseguir fazer toda... Alguma preocupação com a LGPD? Estão perguntando ali, ó. 100%. Tem que estar, né? Não tem como rodar a equipe de compliance, a equipe de DPO, não tem como rodar sem estar dentro das normas, né? A gente é auditado o tempo todo, então é 100% dentro das normas com relação ao armazenamento de dados sensíveis. Toda a lei ela é seguida desde o começo. O Marcelo perguntou um pouquinho antes ali, Lucas, se existe algum lugar que a gente pode verificar o demonstrativo dessa plataforma. A gente tem algumas apresentações, a gente pode disponibilizar isso. A gente tem alguns tours guiados de como as coisas acontecem, de como é a página final de um acampamento, né, de como é a inscrição disso. Vai ser um prazer, Marcelo, compartilhar tudo isso para você ver. E eu nunca fiz uma live na minha vida. Eu não sei se fala para chamar no direct, onde que não sei. Graças a Deus tem equipe que cuida também dessa parte. Mas chama a gente em algum lugar aí que a gente responde. Eu fixei o arroba da Novo Ingresso agora nos comentários. Boa. Então, quem quiser, entra aí, arroba Novo Ingresso, tá fixo aí nos comentários, só vocês entrarem, adiciona os caras, chama eles lá no direct, e aí eles começam a trocar essa ideia com vocês e já mostram como é que funciona. Eu, particularmente, tive o prazer do próprio Lucas me mostrar, espelhar na tela. É uma coisa muito simples e muito eficiente, sabe? Às vezes a gente tenta mostrar a simplicidade e acha assim, tão simples que não. É simples porque eles se preocuparam em deixar com que a gente entendesse. Isso. Né? É uma coisa muito bacana, gente. É de fácil visualização. Chama eles ali e vocês vão ter o prazer de identificar aí que é fácil, que tem uma equipe pronta para te ensinar a usar, para esclarecer suas dúvidas. Isso para a igreja, isso para as comunidades que fazem acampamento, é uma mão na roda absurda. A gente sabe que tem as particularidades, né? Nós temos aí a necessidade de uma oração dos padres para a montagem de equipe, as montagens das tribos. Chega na véspera do acampamento, a gente tem muita troca, mas isso não é divergente do que a Novo Ingresso está propondo, porque ela vai, diante do padrão que a própria comunidade vai estabelecer de divisão, ela vai entregar para vocês 8 tribos. E aí, a mudança dessas pessoas, conforme for necessário, é uma questão do padre junto com a coordenação. Isso não tem nenhum empecilho. Tem que né? ser ajustado, senão não faz sentido. O que está acontecendo aqui é um facilitador de início. Você vai pegar 8 tribos prontas. E aí você vai falar, eu vou manter desse jeito ou eu vou trocar. Mas você tem 8 tribos com todos os padrões de peso, altura, sexo, que é também uma coisa muito difícil hoje em dia. Você coloca lá, Lucas, não sei se você já viu essa distribuição, mas você coloca assim, 120 fichas de um acampamento, aí você vai lá, vamos pegar esse aqui, primeiro separa homem e mulher, aí separa as mulheres mais baixinhas, separa os homens mais altinhos, e aí você vai tentando montar um negócio que seja no olhômetro, mas que seja meio igual às 8 tribos. Olha o tempo que isso... Eu vejo em algumas comunidades que a secretaria vira à noite fazendo essas coisas. Sim, tá? Pega um mate lá e vira... No nosso caso aqui é um tereré, mas é isso. É que aqui tá 15, 13 graus, então... Tá frio aí, tá tranquilo. Hoje? Não, 13 graus tá tranquilo, dá pra ficar de camiseta. Tá 13 graus aqui, já morreu todo mundo. Calamidade pública. A gente... Um exemplo, em geral, as tribos elas são mais divergentes possíveis entre os campistas. Então, em termos de tecnologia, bom, a gente tem esse padrão. Então, a gente tem que divergir o máximo possível. Essa é a estrutura
do código. E aí a gente vai classificando sempre de forma muito visual. Então, assim, você falou da simplicidade, né? Eu acho que algumas pessoas têm vergonha dessa palavra. Eu sou apaixonado, porque era a maneira até como Jesus fazia e falava de forma simples e tal, né? Tem aquela música do Padre Zezinho, do Certo Galileu, que falava que chegava até a assustar pela simplicidade. Ao mesmo tempo, não faz sentido a gente ter um sistema tipo um SAP, que hoje acho que é o sistema mais complexo, que demora um ano para você implementar. Não, em uma hora a gente tem o link do acampamento no ar. Olha lá. A maioria dos primeiros encontros, nós quem fazemos. Né? É uma primeira conversa, daí a gente vai e marca. E aí, vamos lá na missa, e depois da missa a gente faz. Então, a gente entende o tempo de cada um. E a gente acaba fazendo as coisas, e aí, naturalmente, até chegar num ponto que, hoje, um exemplo, o Santuário da Divina Misericórdia, que é um santuário muito bonito, muito grande aqui em Curitiba, que estou fazendo uma obra também gigantesca lá. Eu estou lá, estou acompanhando, mas eu já não sei mais se é o 9º, se é o 10º, se é o 11º acampamento, porque é isso, tá tudo certo, incorporou, já entendeu, faz super sentido, é rápido, então todo mundo já sacou, todo mundo tá alinhado, no começo, mais ou menos. Então vamos lá, vou fazer um novo acampamento, tal, faço um novo, duplico aquele lá para pegar a estrutura, como é que vai ser, até pegar o jeito natural, sabe? Tipo, eu lembro quando era coroinha, meu Deus, primeira missa só faltou fazer o Sinal da Cruz com uma esquerda. Totalmente perdido, entendeu? Normal. E a gente entende isso e dá todo esse suporte para... Não faz Sinal da Cruz que é esquerda, não, aqui vai virar meme amanhã aqui na página, hein? Para com isso. Tem que tomar cuidado. Eu já peguei o Zé Neto esses dias, agora para pegar você é 2 pulos. Mas, Lucas, só para entender uma coisa também, porque às vezes quem está assistindo aqui, ou que vai assistir depois, que vai receber essa live, está preocupado é o seguinte, está preocupado não, está interessado, mas a Novo Ingresso ela só faz acampamento? Não. A gente faz retiro dentro da igreja, né? Retiro. A gente faz meio de pagamento para cursos dentro da igreja. Todo evento, até bazar, a gente organiza. A única E você já falou agora há pouco que dá para fazer, né? A única funcionalidade que a gente não tem, que a gente não tem nem demanda para isso hoje, é mapa de assento. Tipo, você vai fazer um evento onde você vai comprar a fileira F7. Isso no ingresso não é possível. Não, e na igreja também não tem cabimento uma coisa dessa, né? É isso, assim, eu vejo, tipo, centro de evangelização lá da Canção Nova, assim, eu tava lá semana passada, e estavam colocando a cadeira agora que tem o acampamento da Semana Santa, né, que a gente tá fazendo lá. Pô, um troço gigantesco, as cadeiras, e só vai. Eu falei, cara, é um negócio que a gente não tem... Perdão na palavra, pau que tora. Chegou lá, deixa o Espírito Santo comer solto e tchau. Isso. Quem então, tá preocupado com a F14? Exato. Então, vai sentar onde? Sentar, né? Tanta gente. Então, essa é a única funcionalidade assim, que a gente não tem. Agora, de eventos, de curso, de meio de pagamento, tem também a gestão de rifa. Dentro do grupo, hoje, a gente tem 10 empresas. A grande maioria de tecnologia, uma de consultoria e uma é um coworking aqui em Curitiba. Tem empresa de telefonia. Então, mas para a igreja e para os eventos da igreja essa soma de Novo Ingresso, WebPag e WebRifa, que resolve 100%. Doação, gestão de associação, doação recorrente, campanha, vaquinha, rifa, tudo isso a gente tem. E a gente sabe o quanto, aí falando um pouquinho de técnica e menos de igreja, mas a igreja precisa prestar contas para todos os órgãos
federativos, né? E a gente sabe o quanto isso é problemático, porque para a gente sair amanhã depois na capa de um jornal que está desviando dinheiro, isso é muito complicado. Então, Especialmente tendo um para uma sistema em instituição que que nunca rebate, é, né? Uma instituição que é, nunca vai rebater. Você pode falar o que você quiser, ela nunca vai ah, rebater. não, não, Então, inclusive, a gente é espizinhada. No passado, quando eu tinha um pouquinho mais de fel na minha boca, sabe? Eu ficava louco com isso. Porque a gente toma um cacete diário, né? E eu ficava, por que que não vai falar? Como que não responde? Mas eu entendi depois, né? Você vai ficando mais maduro e você vai entendendo. Mas ainda assim, aqui na página, a gente dá uma rebatida. Quando o padre não pode, a gente bate. você devia Só, se chamar só, Pedro. de vez em quando um irmão faz uma profecia dentro de uma igreja dessas aí, a gente retruca daqui e tá tudo Nossa bem. senhora, nem fala. Mas, ó, eu achei interessante porque essa questão do. Deixa eu só ler um comentário aqui, ó. Que é muito boa essa conversa. A sistematização é para vir otimizar os processos. Vem para ser um auxílio e não burocratizar, facilitando na real. Eu acho que é isso. Aham. Não deveria ser um bicho-papão. A tecnologia deve ser um aliado. Resumidamente, eu concordo com tudo, né? Não pode ser mesmo. Total. Eu acho que a igreja, como o Lucas falou, está certa no sentido de que manter a nossa essência e não entrar nesse mercado do marketing pelo marketing. Sim. Acredito que a gente tenha que fazer um marketing, sim. Por exemplo, o Frei Gilson faz um marketing maravilhoso, mas não se vende, não tem um comércio ali. Né? É uma coisa de evangelização. Eu acho que a gente tem que aprender, sim, e assim como a tecnologia. A gente está trazendo a novo ingresso para cá, para dentro do Campus Senóis, e vocês nunca viram a gente fazer isso, justamente porque eles vêm de encontro com essa necessidade que a gente identifica no país inteiro. Da gente perder menos tempo com burocracia, da gente ser mais responsável com a obra de Deus, porque a prestação de contas e a clareza para todos os campistas que fazem parte de uma associação, que fazem parte de uma paróquia, isso tudo, o zelo pelo dinheiro que vem do povo para a obra de Deus, é fundamental e é uma coisa que a gente quer muito trazer para vocês. Por isso, pela primeira vez em 8 anos, existe um parceiro do Campus Tenóis, que é a Novo Ingresso, que vai estar presente com a gente direto aqui, e a gente quer muito que vocês conheçam. Por quê? Para que vocês levem para o seu pároco, para que vocês levem para o coordenador do seu acampamento, ou para os coordenadores, dependendo, tem vários, tem núcleo, cada lugar faz de um jeito, mas que se entenda como é que a gente trabalha, como a Novo Ingresso trabalha, e não tem problema nenhum, pode chamar o Lucas, pode chamar o Novo Ingresso, sem compromisso nenhum, ó, queremos entender como é que funciona esse trem aí. E aí marca uma reunião, faz uma pausinha, né? Exatamente isso. E também, Jeff, uma maneira que eu sempre levanto como empreendedor, que eu acho que falta no católico, e obviamente me coloco no meio, é de católico fomentar negócios entre católicos. Sabe? Isso, eu tenho muito amigo judeu, e gosto muito de ouvir, de aprender, de ver a cultura deles e tal, porque é um negócio se sustentar assim, né? A gente está sustentado aí há 1.600 anos, barra 2.000 anos, né? Então ficar 5.000 anos vivo é um negócio que tem que parar e ouvir. E, bicho, é quase um crachá, assim, cara. Todo mundo tem uma catraca dentro de si que reconhece digital, acabou, né? E a gente não tem isso, Não. né? E isso é igreja. Isso é levar, não é a igreja só de domingo, sabe? É assim, da forma que todo mundo pode fazer. Né? Tem um livro do Ratzinger que perguntam, que ali foi para mim a grande virada de chave, assim, dessa percepção. Perguntam para ele quantos caminhos existe para Deus. E obviamente que todo mundo esperava que ele falasse existe um caminho, né? É esse aqui e tal. E ele perguntou quantas pessoas tinham vivas no mundo. E na época o repórter falou 7 bilhões, ele falou, então existe 7 bilhões de caminhos para Deus. Então, conectar e se a gente corroborar
corrobora em tanta coisa de princípio ético, moral e cristão, poxa, é óbvio que a gente vai corroborar isso para relacionamento, para negócios, para lazer, sabe? Então, isso é uma bandeira que a gente sempre levanta, que a gente quer que isso aconteça com mais frequência, com mais intensidade, porque tem muita gente boa, mas por algum motivo entra, comunga e sai, né? É, é. E eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, do nosso jeitinho, no bastidor, antecipando a grana, organizando ali, papapá, gerando funcionalidade, né? Então hoje, por exemplo, todo o dinheiro que o acampamento arrecada, ele só vai para a conta da paróquia a partir do momento que alguém quiser que esse dinheiro vai para a conta da paróquia. Ele fica na conta do acampamento. Então, até às vezes, você pode pagar os fornecedores diretamente e para os campistas, especialmente para... não sei se esse é o termo correto, mas vamos chamar de campistas que venham até o Novo Ingresso pela nossa parceria ali. A gente não tem custo nenhum de transação externa dentro do Novo Ingresso. De repente, fala assim, bom, a gente tem um dinheiro aqui, tem que pagar um fornecedor. Não precisa triangular esse dinheiro. Entra na paróquia e depois paga, né? Não já paga direto. Já passa direto, né? Então, isso realmente eu acho que dá agilidade para o processo, né? É quando a gente pega, por exemplo, uma empresa privada e um estado. Se você precisar no estado, e eu sei que eu trabalhei no estado de São Paulo muito tempo, para trocar o pneu de uma viatura que é do estado, meu Deus do céu, essa viatura fica meses parada lá. Uhum. E quando você pega uma empresa privada, realmente, mano, encosta lá, já tem convênio com a oficina, já chegou, já trocou, já compra. Então, assim, o que a Novo Ingresso faz? Ela agiliza o negócio, né? Fora também a facilidade de prestação de contas depois para a arquidiocese, da paróquia, enfim. É tudo muito mais tranquilo, porque você já pagou direto as coisas. Usar a burocracia de forma inteligente. Sim. Criar um sistema maravilhoso. Quando eu comecei a estudar isso, fazendo faculdade de administração, cara, burocracia era um termo demonizado no Brasil. Burocracia é coisa de cartória, coisa de poupa-tempo, não sei o quê. E aí, o cara que inventou, eu falei assim, putz, esse cara deve estar no caixão falando, meu Deus do céu, acabaram com a minha invenção. Que é um sistema maravilhoso que a gente usa a favor de todo mundo, né? Padronizando de forma personalizada. Esse é o mantra do Novo Ingresso. Eu vi aqui um comentário, deixa eu achar de quem que foi. Nossa, minha miopia, eu não beijo na cara daqui a pouco. Muito bom tema, é necessário aplicar para facilitar e agilizar a organização. Mas era um outro comentário que eu não vi, da doutora Sueli. Ela colocou, não sei se é Sueli, peraí, enfim. Ela pediu para deixar salva a live no feed. Vai ficar salva, tá? E aí vocês podem mandar para os párocos de vocês, enfim, para os coordenadores. Acho que é um conteúdo muito bacana. Nós aqui também estamos prontos para responder para vocês de forma mais simples, né? Óbvio que tecnicamente a gente vai encaminhar vocês para Novo Ingresso. A gente está só começando também, né, Jeff? Oi? A gente está só começando também, óbvio. Né? Então... Não, a gente tem muita coisa para fazer. E tem muita coisa bacana que a gente vai construir junto. Eu acho que, para amarrar aqui a nossa live, chamar vocês agora para o comprometimento de espalhar essa notícia para o acampamento em si, da cidade de vocês, das paróquias de vocês, porque fazer isso é uma forma de preservar o acampamento, sabe? Ter a paróquia de vocês muito mais fortalecida, muito mais preocupada com o que realmente importa, e, de fato, ter vocês como missionários, porque, assim,
A partir do momento em que vocês estão fortalecidos e o acampamento de vocês está rodando de uma forma mais tranquila, vocês podem, com a gente, expandir essa missão. Até para cidades em volta que podem usar o sítio de vocês, que podem, sabe? A graça não pode ficar com a gente. Quando a gente recebe essa graça, é para que a gente espalhe. Então, nós aqui... Sobra energia, né, Jeff? Oi? Essa é a graça. É isso que eu e o Newton, assim, a gente fala, poxa, que legal, cara. Sobra energia. Um negócio que era desgastante demais. Puxa, você ficar vendo ali, não sei o que, e dinheiro de quem que é, de quem que não é, não sei o que. A hora que você fala assim, Jeff, vai lá espalhar pra região. Você fala, tô morto, rapaz. Tô morto, não aguento, né? Eu não consegui prestar conta do acampamento que terminou agora, eu vou lá para a paróquia do outro. Isso. É isso que a gente quer terminar, sabe? Problemas vocês vão ter? Nós temos, todo mundo tem, nós vamos sempre descobrir problemas novos, porque a vida é isso, resolver problema aparece um novo e assim vai. Mas nós identificamos... Se não tivesse problema, não teria trabalho. Exatamente. Mas o que está identificado, o que está constatado, está assim. Essa burocracia a gente supera. Né? E supera com o quê? Com a Novo Ingresso, que é uma empresa de católicos preocupada, não é preparada, mas é preocupada em ajudar. Por quê? Qual que é a empresa que você... Lucas, a gente está bolando aí uma curiosidade. A gente está... No sábado que vem, a gente vai receber da equipe que está fazendo a camiseta nacional dos campistas, os modelos ali, a gente vai fazer uma reuniãozinha. Paralelamente a isso, eu estou tentando viabilizar uma plataforma para vender, né? Para que a gente tenha um custo menor, quanto menor o custo, menor o repasse, para que o Brasil inteiro possa... Porque, assim, o que eu penso? A paróquia é pequenininha, como eu conversei com você na nossa reunião. Lá longe, com pessoas muito humildes e tudo mais. Se eu colocar, vamos supor, o custo da camiseta sai 80, mais 40 de frete, coitado, nunca vai comprar uma camiseta dessa. E ele vai estar fora dessa ideia nossa, que é unir o Brasil. A gente quer unir, então a gente quer baratear. Então estou eu procurando um lugar, porque, assim, nós não entramos nessa coisa de marketplace, a gente não precisa de um lugar onde nosso produto vai ranquear. Por quê? Porque ela é muito nichada. Quem entrar num Shopee da vida não vai se interessar por uma camiseta de campista, a menos que ele seja campista. Então, para mim, pouco importa. Mas, cara, que complicação. Você entra, você faz o cadastro e aí já tem que contratar uma empresa de Pix que é separada. E, cara do céu, os últimos 4 dias aí eu tenho entrado nessas... Não vou nem fazer propaganda para eles de graça aqui, mas tenho entrado numa, no outro. É um absurdo. É uma coisa que a gente não tem aí, né, na Novo Ingresso. Você vai entrar lá, você vai fazer uma conversa com as pessoas. Primeiro, eu estou entrando e ninguém está falando nada comigo. Eu só vou lá, faço cadastro e já monto a minha loja, teoricamente. E vai ter todo o suporte. Não dei conta. Vai ter com quem falar para organizar tudo. Deu certo, vamos pôr no ar. É isso. Essas soluções de carrinho é uma coisa que a gente está desenvolvendo também. Muito acampamento lá e tem a camiseta e tal. Então, a gente está desenvolvendo soluções para vender outros produtos junto com o ingresso, porque tem vários acampamentos que pedem, e também de ter uma solução muito prática para situações onde são poucos produtos, tipo 1, 2 ou 3, né? Então, ou é um produto só com a variação de tamanho, tipo camisetas, e aí a gente coloca tudo isso no ar muito rápido, a gente consegue saber que... A própria paróquia pode ter, eu sei porque assim é costume, a minha acabou de fazer, tem a sua lojinha ali, que às vezes gera um lucrinho que dá para pagar isso ou aquilo, né? E ela vai poder usar essa estrutura aí depois que estiver pronta para poder vender as suas coisinhas, né? Sim. A gente tem até uma maquininha de cartão, tem Pix personalizado para a pessoa comprar. Então, assim, solução de pagamento, solução financeira, pagamento internacional, tá? Quero fazer uma doação, quero receber, tem um português, a gente espanhol. é chique, a gente tem gente de Boston aqui, então depois nós vamos traduzir isso aqui tudo que fez. E aí assim, esse cara quer doar, né? O PayPal, por exemplo, morde uma grana absurda. Absurdo. Né?
Então, a gente tem solução de gestão de eventos, solução de gestão financeira, a gente tem. E o que eu falo, eu cuido da equipe de vendas, a equipe de desenvolvedores quer matar a gente, mas é assim que a roda gira. Eu falo, se a gente não tem, fala que tem e a gente desenvolve, né? Então a gente tem essa solução super parruda para tudo isso do jeito que todo mundo precisa. Esse é o lema. Esse é o lema. Ah, o meu acampamento é minúsculo. Cara, isso não está no mérito, não perguntamos. Ah, meu acampamento é barato. Ah, não tem distinção de nada. A gente faz eventos para curso de batizado lá para 5, 6 pessoas e gerencia evento ali para 20, 30, 50, 100 mil pessoas. Então, Isso é bacana a questão de curso, dando um spoiler para o pessoal que vai começar a me infernizar depois dessa live, mas assim, tem um curso vindo aí do Campus é Nós, viu, gente? Então vocês ficam preparados aí que vai ter um curso vindo aí em julho e é justamente isso é uma coisa legal de você falar, porque daqui a pouco eu já te chamo no privado para a gente conversar desse curso. Não, tem muita coisa ainda, né, Jeff? Foi tudo muito Mas corrido. a gente tem essa necessidade, por exemplo, eu para fazer esse curso, a gente vai exigir uma carta de indicação do padre. O padre vai ter que te enviar para fazer esse curso. Então, tem um lugar ali para eu anexar um documento, por exemplo, enviar para gente. Se não Formulário? tiver, você cria. Não, tem. Do padre. Tem. Mas do formulário, sim, de você anexar documento ou um Que link, bacana. enfim, de você anexa isso Já vou galera, já vou chamar o Lucas do privado aqui e já vamos recebe. falar desse curso. Tem. Mas espera aí, fiquem espertos que logo, agora em maio, a gente já lança, porque vai ser em julho presencial, 4 dias, 3 dias e pouco, 4 dias, vai ser do Pega. E poucas vagas também, porque a nossa estrutura, a gente está tentando arrumar uma estrutura maior para que venha mais gente. Uhum. Mas enfim, Lucas, eu só dei um spoiler com a galera aí. Para mim também não sabia. Para mim também não sabia. É verdade. Eu fechei ontem os últimos detalhes, por isso. Já estava sendo gestado, mas ainda não tinha o ok do clero. Aí o clero deu ok ontem. Amém. Estamos dentro, entendeu? Amém. Mas, pessoal, caminhando para a reta final aqui, só lembrando vocês, como tinha os comentários aqui atrás, nós estamos em 2025. Eu acho que chegou um momento em que a gente precisa parar de trabalhar com as ferramentas que a gente tinha na década de 90. Tem gente aqui que nem é de 90. Mas, assim, e colocar tudo isso a favor da gente, mantendo, lógico, a essência da nossa igreja, a tradição da nossa igreja, tudo que faz dela há 2000 anos a Igreja de Cristo e que nunca padeceu, né? Vocês podem ver denominações aí que às vezes são expoentes num período de tempo, daí somem, aí vem outras. A Igreja Católica passa por 2000 anos e nunca teve problema nenhum com relação à sua estrutura, à sua firmeza diante da sociedade. Aí vem um ou outro, fala, está perdendo fiel, está ganhando fiel. Não é esse mérito aqui que a gente vai tratar. O que a gente quer tratar é o seguinte, dentro do que a gente pode modernizar, devemos modernizar, que é essa questão da inteligência artificial a nosso favor, da tecnologia ao nosso favor. Por quê? Porque o cerne da questão, por que Jesus fundou essa igreja? Ele fundou para evangelizar, não para ficar atrás de uma mesa batendo carimbo. Se a gente pode resolver toda essa questão e sair por aí ganhando almas, eu te garanto que Jesus está muito mais feliz com a gente do que se tivesse todo mundo ali fazendo inscrição de campista à mão. Lucas, eu quero agradecer você, dar as boas-vindas à família Campista Nós. Uma honra, um prazer fazer parte de tudo isso, de poder somar, de poder ajudar. Isso, levar a tecnologia de um jeito bom, inteligente, sabe? A gente sabe que mudança... Eu fico imaginando, né? Qual foi a primeira igreja que colocou um microfone para fazer... Sabe? Eu fico pirando, assim, e fico... com certeza teve resistência, porque falou, não sei o que, não precisa, da eco. E aí hoje você chega no santuário em Fátima, ou
plaquinha parecida que você fala, não tem como você não ter, ou né, numa canção nova da vida, você não tem como você ter aquele negócio colossal de 3, 4, 5 metros de caixa de som para poder. É a mesma coisa, né? Vou te É dar a um mesma exemplo, você coisa. falou aí, eu lembrei, só para a gente exemplificar uma coisa muito próxima. Uhum. Tinha a parcela muito grande da nossa igreja, inclusive a gente perpassou por isso, a gente tinha uma resistência muito grande da igreja de evangelizar pela internet, né? Principalmente a gente, pela parte mais conservadora ali, que apanhava, tomava uns cacetes por causa dos nossos memes. Teve uma vez que eu fiz um meme lá da quarta-feira de cinzas, que era 4 freiras, 3 coloridas e uma de cinza. E era quarta-feira de cinza. Mas tomei um pau. Mas enfim, não é esse o caso. Veio a pandemia. O que a nossa igreja teve que fazer? Abrir o celular e fazer live, aprender a se comunicar pelas redes sociais, que às vezes as pessoas eram todas arredias. Então, assim, precisamos entender que nós estamos em 2025, entender que está tudo aqui para ser usado para evangelização, né? Inclusive, se a gente ocupa o espaço falando a verdade, não tem espaço para quem fala mentira. Né? Então, vamos ocupar as redes sociais. Parece que sim, eles podem organizar a divisão das equipes também. Ah, tá. Alguém perguntou aqui. Também, as equipes, quem é música, quem é externa, quem separa as equipes lá e já organiza tudo bonitinho. Ah, sim. As equipes de trabalho, você fala. Certo. Não, eu acredito aí, já não posso eu falar, né? O Lucas vai contar pra gente, mas assim, é até tema mais pra frente, Lucas, a gente exemplificar para eles o que é possível fazer. Talvez a gente vamos fazer uma live, eu espelhando um meeting, para a gente poder colocar na tela como é que é o sistema. Claro. Porque é bacana, tipo, os servos fizeram inscrição e já fazem inscrição direto para o setor que foram chamados. É toda uma questão da gente explicar para eles. Eu acho que é muito bacana isso. Tem lá, existe também uma predisposição do servo, não necessariamente ele vai trabalhar naquilo. Mas é muito legal você saber predisposição e aí, de novo, né? Pô, se tem um cara bom na música, bota o cara na música, né? Exatamente. E aí, se tem um cara bom da externa, pô, uma correria, tal, aí se chove, meu Deus do céu, o cara, eu morro. Então, E fica muito no lembrei, né? Lucas, você pensa assim, ó, eu vou montar uma equipe. Aqui as nossas equipes, mais ou menos, do acampamento da minha comunidade, dá em torno de 300 a 400 servos por acampamento. E aí, às vezes, eu fico lá assim, pro apoio, nós temos um setor de apoio. Quem é que tem habilidade para isso? Quem já serviu nesse setor ou que tenha... Sabe, se a pessoa já se dispôs, já disse, por exemplo, em que setor você já serviu? Coloca lá, tal. Essa pessoa já tem experiência aqui. Isso. Quanta facilidade não dá, né? Pra gente separar servo. Mas é Deus que chama, não é a gente que escolhe. Ok, mas você já vai ter ali na tua mão os dados, e aí, como você vai montar a equipe, é o seu critério, né? Exato. Valores, tem alguns acampamentos que tem valores diferentes para servas, porque às vezes a pessoa supõe vai usar o carro dela, então tem valores diferentes para cada. Assim, acho que, de novo, é só o nosso começo. Acho que tem coisas que eu acho que, em muitos aspectos, a tecnologia para as pessoas aceitarem, para vender, é igual perfume. Ninguém compra um perfume sem provar. Então, sim, a gente vai mostrar as coisas funcionando. Uma coisa que eu peço sempre é, se tiver, manda feedback. Isso, em termos, falando de empresa, né? Isso é extremamente valioso, extremamente valioso. Grandes empresas pagam para ter feedback, então a gente pede muito, que é a principal ajuda. Espalhar a nossa missão, assim como a gente vai espalhar de todos, e falar, pô, eu acho que aqui tem essa maturidade, sabe? De falar, não, ele tá falando da melhoria. E se ele tá falando mal, ótimo, porque se tem alguma coisa errada, Sim. a gente tem que arrumar. Você vai crescer com isso, né? E a gente aqui da página também quer esse feedback, por quê? Porque
somos nós que estamos estabelecendo essa parceria por vocês. Então, assim, vem aqui, conversa com a gente, fala, ó, procurei novo ingresso, ó, vou dar um puxão de orelha lá no Lucas, que ninguém respondeu você, sabe? Não, ó, foi muito bacana, fui bem atendido, a gente vai implementar aqui na paróquia, manda pra gente como é que foi o andamento de tudo. Por quê? Porque a gente quer matar a cobra e mostrar a cobra, porque o pau você pega qualquer um ali no meio do mato e mostra. Uhum. Então, assim, queremos mostrar, ó, você, paróquia São João Bosco, de Campo Grande, e o pior é que tem uma paróquia com esse nome aqui, eles vão brigar comigo. Foi lá, fechou com um novo ingresso, começo, meio e fim, sabe? Fizemos o primeiro acampamento, foi muito bacana, a gente vai mostrar aqui no Campus Tenóis, olha, dá certo. É isso que a gente quer entregar para vocês, agilidade, responsabilidade, transparência. Então, assim, procura novo ingresso, mantém a gente informado e a gente vai mostrando para todo mundo que dá para a gente usar a tecnologia a favor dos acampamentos, que dá para a gente usar a tecnologia para melhorar o serviço, para que a gente possa se preocupar com a evangelização, gente. É impensável 20 servos fazendo inscrição de acampamento, sendo que a gente pode colocar esse pessoal para evangelizar, para formar servo, para formar campista. Não tem jeito, não tem jeito. Trabalho no acampamento não falta, né? Não falta, não falta. Imagina. É um trabalho desgastante que e muitas coisas assim a gente já não pensa mais, né? É gozada a questão da nossa resistência com algumas coisas, né? Da gente como ser mesmo, né? Porque até isso se tornar um hábito, se tornar algo natural, vai doer. Né? Eu vi um comentário aqui, Lucas, ó, que perdão, desculpa, depois eu faço o comentário dela, pode terminar. Não, só para completar, um exemplo, né? Nós somos anos 90, né? Então a gente ia se conectar, lembra? Então agora eu vou me conectar. E hoje a gente não se conecta mais. A gente tá não tem mais isso. Conectado. O tempo então, inteiro. Então é a mesma coisa, né? Com a nossa briga hoje é para desconectar, né? Exato. Que é o que eu tenho que fazer aqui. Tem que colocar tudo no não perturbe. Porque senão eu não sei se alguém me ligar cai a live, então eu falei, bota tudo no modo avião, tudo no não perturbe, e aí a gente tem que se desconectar. Então é isso, né? E resistência a gente lida com tranquilidade. Tem uma o dura esses nickname que o povo coloca. Enfim, ela colocou assim: perfeito. Fazer uma live de como funcionam as ferramentas da Novo Ingresso facilita para mostrarmos para o nosso diretor espiritual e coordenadores. Isso é muito bacana. A gente vai marcar essa live para mostrar para vocês uma coisa mais de trabalho, uma coisa mais. Mas, a princípio, agora é a hora de vocês agirem, sabe? Vocês têm que. Vamos marcar uma live para mostrar como é que funciona. Então, que dia que é melhor para os padres verem? Segunda-feira, que geralmente é as folgas dos padres. Não sei. Aqui no meu estado mas não sei se no Brasil inteiro, precisamos ver. Vamos organizar de uma forma que os padres e os coordenadores consigam ver essa outra live. Mas, a princípio, cabe a vocês agora avisar, existe uma ferramenta, precisamos conhecer, a Novo Ingresso, eu vou entrar em contato com eles lá, vou pegar um material, vou mostrar para o senhor qual que é a nossa ideia. É que vocês despertem esse interesse aí da gente profissionalizar essa parte do acampamento. Estando ok, é óbvio, nós já estamos combinando aqui, eu e o Lucas, nós vamos marcar essa live para explicar como é que funciona o sistema, mostrar para vocês. Mas pega essa live que a gente fez aqui e já pode mandar para eles. Como é que faz para entrar em contato com o Novo Ingresso? @Novo Ingresso, aqui no Instagram. @Novo Ingresso. Tem contato @Novo Ingresso. Tem direto ali o meu Instagram também. Mas o do Novo Ingresso tem mais equipe recebendo, direcionando. É muito mais fácil. E o site também, né? novoingresso.com.br. Isso. Aí tem lá o canal de WhatsApp também, que rapidamente a turma já manda para a equipe de vendas. Então, todos os canais convertem para um atendimento mais rápido. E vocês tem todo o Campus Tenóis, os ADMs já estão todos avisados
que tem a gente aqui para cobrar o Lucas e cobrar a equipe do Lucas. Então, assim, Total. Pode não passar te meu pessoal retornaram, também. Pode tá? passar meu contato pessoal. Eu não tenho 2 telefones, não tenho WhatsApp Business junto com o negócio. Gente, Pode passar o meu a ideia pessoal e é segue o baile. facilitar. Ninguém está aqui para. Cara, nós somos igreja, nós pensamos igreja e a gente quer que vocês andem de uma forma muito mais fácil, porque a gente quer que vocês nos ajudem, e eu estou falando em nome do Campus de Nós, a colocar essa obra para todos os cantos do Brasil. Ah, nós temos resistência interna. Isso é outra questão, nós vamos lidar com ela também. O que nós precisamos? De vocês andando bem para que a gente possa espalhar essa obra. Andando bem é sem burocracia. Estou apresentando para vocês, nós afiançamos a Novo Ingresso, porque nós tivemos exaustivas reuniões, né, Lucas, para conhecer o sistema, para saber quem era o Lucas, para saber de onde vieram, como é que é o nome do teu Vendas, né, que era seminarista também? Miguel, O Miguel. seminarista. Nós tivemos várias conversas. Ah, Você ia falar alguma coisa? não? Ah, tá. Então, assim, entendemos que Novo Ingresso tem a cara do Campista é Nós. Eu acho que é assim, tá na missão. E por isso a gente decidiu trazer eles para vocês. Manda mensagem, falou, ó, vi vocês lá no Campista é Nós, quero conhecer um pouquinho mais, quero apresentar para o meu padre, quero só... Cara, bora tocar isso aí. É isso. Estando essa etapa superada, nós vamos enfrentar a briga de outro lugar. Né? Nós queremos comprar uma briga por vez. Lucas, eu quero te agradecer, deixar aberto para você falar com a galera. A gente já foi para 1h30 de live e passou tão rápido. Super, Mas pode ficar à vontade. super. Mais uma vez agradecer. Tem a Mari também, lá da equipe de atendimento. A Mari há anos trabalha com os salesianos aqui. Então tem uma turma bem legal que entende, que gosta bastante de igreja mesmo. A gente fica muito feliz de poder formalizar e firmar essa parceria, de abraçar esse movimento que precisa ter escala muito mais do que já tem. E nós queremos atuar de forma como um acelerador, como um catalisador, mas sendo humildemente importante como o sal, né? Quem tem que brilhar é o acampamento, quem tem que brilhar é o campista. Então, a gente só quer ser o sal no tempero do acampamento para que tudo rode perfeito e que todo mundo possa ajudar, porque conciliar, eu vendo os acampamentos acontecerem assim, eu lembro muito da Vandi, que ela saía do trabalho, vinha com os meninos, e aí eu falo, poxa, tem a família, tem o trabalho, e a gente está aqui à noite fazendo acampamento e tal. Então, a hora que eu falo com ela e ela fala assim, já vendeu tudo, no começo de março, o acampamento vai ser no feriado do dia 1º de maio. Já está tudo certo, já está tudo pago, já está tudo redondinho. Vamos organizar o outro, vamos antecipar a gente ia fazer 2 por ano, a gente vai fazer 3 por ano, porque agora é possível, né? Então, isso é muito legal, esse é o nosso papel, é só o começo, eu tenho muito isso na minha cabeça de buscar as coisas do alto, eu acho que já deu muito certo isso, o Jeff corrobora muito disso. Em breve a gente está junto pessoalmente para fazer coisas. Eu sou do tete-a-tete, acho que quem é de acampamento não for no tete-a-tete. Não... Não existe, não existe. A pandemia quase torturou a gente, sem abraço, sem beijo, meu Deus. Sim, sair da pandemia louco para lamber uma barraca a gente ser social, então o Novo Ingresso está aqui para cuidar daquilo que não precisa de atenção, que é importante, mas não precisa de suor, né? Então, Exatamente. deixa
a gente cuidar da parte chata e a galera cuida da parte boa, e vamos juntos realmente seguir os passos que a gente tem que seguir e a missão que Jesus deixou pra gente. É isso. Lucas, isso mesmo, meu querido. Mais uma vez, bem-vindo à família Campista é Nós. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas paróquias, ajudar muitos acampamentos, que essa é a nossa missão aqui, né? É pegar esse grupo de campistas solto pelo Brasil, juntar tudo e falar, vem cá, que nós vamos juntos fazer uma coisa diferente para que a gente possa crescer. Sempre lembrando da nossa mãe, que é a Igreja Católica, sempre lembrando da nossa submissão ao Santo Padre, Papa Francisco, né? Não existe acampamento sem igreja, não existe acampamento sem a mãe igreja, sem as diretrizes de Roma. E essa conversa de que o acampamento por si só, não, o acampamento não existe por si só. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos de um pároco dentro dos acampamentos, porque sem isso não existe acampamento, vira grupo do Bolinha. E eu sempre falei isso aqui dentro da página, falo com mais ênfase, porque é necessário relembrar isso. Campista, a missão é grande, a gente precisa organizar com sabedoria para evangelizar com mais intensidade. Está aqui apresentado para vocês a parceira do Campista é Nós, que é a Novo Ingresso. Somos oficialmente, então, embaixadores nesse Brasilzão. Espero também, através da página, através do Campista é Nós, trazer valor, agregar para vocês expertise e conhecimento desses milhares de campistas que tem no Brasil, que estão aqui com a gente. Estamos batendo aí, acho que 60 mil seguidores orgânicos já essa semana. É isso, nós temos aqui sedentos para poder evangelizar e vocês são bem-vindos aí nessa aula com a gente. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos, sempre. Conte conosco. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que a inspiração já foi absorvida, agora vamos transpirar. Amém. Campista, um beijo, um abraço para todo mundo. Volto a mandar um abraço para o bispo novo de Campo Mourão, que é o padre Evandro, que foi nomeado hoje, né? Na verdade, não foi nomeado, porque assim, chegou a ordem para ele. Não sei se você acompanhou, Lucas, mas o padre Evandro chegou lá hoje, ele fez um vídeo, é um padre campista, né, que virou o novo bispo de Campo Mourão. Ainda falta assumir, mas a gente está dando os parabéns. Hoje virou um rebu aqui na nossa rede social. Pessoal de Campo Mourão, pessoal da Santa Rita, que é a paróquia dele, todo mundo comemorando. Eu falei, calma, vai ter post, a gente precisa comemorar. Não pelo simples fato dele ser campista, que isso não qualifica mais ou menos a ser bispo, mas como a gente disse aqui, é um olhar diferente para o movimento do acampamento nessa região de Campo Mourão. Acreditamos que, além de melhorar e expandir o acampamento, porque ele tem esse olhar, também nos manteremos mais fiéis à Mãe Igreja, que é o fato dele ser o bispo que comanda aquela região. Que todos os bispos do Brasil possam viver essa experiência do acampamento, que sem dúvida nenhuma, um grão de areia dentro da igreja, da grandiosidade da igreja, mas é um viver com o Espírito Santo muito especial e muito específico. Lucas, obrigado. Um abraço para todo mundo da Nova Ingresso. A gente está aqui sempre à disposição. E você também que ficou com a gente até agora, muito obrigado, valeu. Vai ter uma live semana que vem, bem especial sobre a Semana Santa. Estou quase me perdendo aqui. Mas também tem um artista católico aí que está para chegar, que na verdade eu vou dar uma cutucada nele hoje, porque ele fez uns implantes capilar aí, ele não sei se ele não está querendo aparecer um pouco sem cabelo, mas tem um artista legal aí que vai chegar aqui com a gente para fazer uma live também. Olha eu dando os spoilers da vida, depois eu não vou aguentar as mensagens, mas obrigado. Beijo, fiquem com Deus. Eu vou programar com o Lucas essa live, então, para a gente mostrar como é que funciona o sistema. Show de bola. Valeu? Abraço. Campista, é nóis. Tchau, tchau. Tchau.